projeto Frequência de Oscilação da Base de Estabilidade de Jovens e Idosos posicionados sobre uma base móvel de treinamento de equilíbrio foi realizada pela estudante de fisioterapia Karen de Andrade e orientada pelo professor Cauê Papke. A população idosa é aquela formada por indivíduos acima de 65 anos e é a que mais vem crescendo nas últimas décadas. Os idosos passam pelo processo de envelhecimento, que é uma deterioração irreversível do organismo, e com o avanço da idade, o equilíbrio é o primeiro a ser afetado, decorrente à deterioração do sistema nervoso central. Nos idosos, naturalmente ocorre um declínio da capacidade motoras, neurais, osteoarticulares e da percepção sensorial dos sistemas visuais, vestibulares, auditivos e somatosensorial. Esse declínio vai prejudicar o controle da estabilidade postural dos idosos, tanto em condições semiestáticas quanto em condições dinâmicas de recuperação de equilíbrio, como após um tropeço ou escorregão, e dessa maneira aumentando a incidência de queda nessa população. De acordo com a OMS, há um crescimento no número de idosos em relação ao número de nascimento, fazendo com que essa população quadriplique até 2050. No Brasil, até 2060, é previsto que o número de idosos ultrapasse 25% da população. Isso exige uma maior atenção por parte do governo, da população e de pesquisas para desenvolver formas de melhorar a qualidade de vida dessa população. Pensando nisso, foi desenvolvida uma base móvel de treinamento de equilíbrio, que é um equipamento de baixo custo e tem como função avaliar e realizar o treinamento do equilíbrio da população idosa de maneira acessível. O objetivo desse trabalho foi avaliar a frequência de oscilação da base de estabilidade de jovens e idosos posicionados sobre a base móvel de treinamento de equilíbrio durante 1 minuto e comparar esses dados para definir um diagnóstico de equilíbrio. Entretanto, decorrente da pandemia do Covid-19, o presente projeto apresentava um plano de contingência, onde utilizava os dados coletados antes da pandemia do Covid-19, portanto foram analisados apenas os dados referentes aos voluntários idosos. A intervenção ocorreu durante um período de 1 minuto, dividida em 3 janelas de 5 segundos, onde foi observada uma redução na frequência de oscilação dos eixos médio-lateral e antero-posterior. Dentre as comparações, as janelas representam o meio e o fim da intervenção, onde ocorreu um aumento do eixo médio-lateral e uma manutenção da frequência de oscilações do eixo antero-posterior. Os dados analisados mostraram o comportamento dos sinais antero-posterior e médio-lateral e mostraram uma diminuição referente à frequência de oscilação em comparação às janelas inicial e medial. Contudo, é observado entre as janelas medial e final há um aumento da frequência de oscilação. Os resultados deste estudo indicam que as oscilações médio-lateral apresentou uma estabilização próxima a 60 segundos. Contudo, as oscilações antero-posterior necessitam de um tempo superior a 60 segundos para apresentar uma estabilização. Isso vai ocorrer pois o comportamento do controle postural nos eixos médio-lateral e antero-posterior eles ocorrem de maneira diferente, já que o limite de estabilização, ou seja, o perímetro máximo em que o centro de massa pode estar projetado, tem uma distância maior entre as bordas laterais dos pés do que as bordas antero e posterior do segmento. Portanto, a gente sugere que novos estudos em tempos de avaliação seja superior a 60 segundos em oscilações antero-posterior, podendo ser encontrados resultados mais efetivos.